Oi, pessoal. Mais um encontro nosso na disciplina Legislação Ambiental, né? Vou pedir desculpa adiantada, eu estou um pouco gripada, então vou pedir desculpas pela minha voz, mas eu acho que vai dar para entender direitinho, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte especificamente de legislação ambiental, especialmente de duas legislações que são extremamente importantes. A gente vai falar sobre a Constituição Federal, né? A presença do meio ambiente na Constituição Federal, e vamos falar sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938 de 81, tá? Apesar da lei ser mais antiga do que a Constituição, né? A lei é de 81 e a Constituição é de 88, eu vou começar pela Constituição por se tratar da principal legislação de qualquer país, né? A Constituição, ela é a lei mais importante de um país, então a gente vai começar por ela, tá? Então, só para a gente se ambientar, historicamente, lógico que a Constituição, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela não foi a primeira lei que existiu, né? Então, a gente antes teve aí um Estatuto da Terra, a gente teve o Código Florestal em 1965, que foi atualizado, né, agora há pouco. A gente tinha uma lei de proteção da fauna, tá? Uma política nacional de saneamento básico, tudo aí dos anos 60, né? E, finalmente, nos anos 80, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente como uma das principais legislações sobre o meio ambiente no país e a inserção do meio ambiente na Constituição Federal, tá? E outras legislações importantes que a gente tem aí, né? A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, a gente tem a Lei de Recursos Hídricos, né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, de 97, que substitui o Código das Águas, lá de 1934. Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e temos aí a mais recente, que é o Marco Legal de Saneamento Básico. Aqui eu estou falando mais das legislações relacionadas, né, a saneamento, não apenas ao meio ambiente, tá? Não são só essas, existem várias outras, né? A gente tem a política de educação ambiental, a gente tem o Estatuto das Cidades, que traz diretrizes para o ordenamento da cidade. Então, temos aí uma série de legislações que influem diretamente no meio ambiente, tá? E aí, vamos falar sobre essas legislações no decorrer da disciplina, né? A gente vai falar um pouco sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, a de resíduos sólidos, tá certo? E hoje a gente vai falar especificamente sobre Constituição Federal e Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a Constituição, ela também é chamada de Carta Magna, né? E ela é a lei suprema, a lei fundamental de qualquer país. E não seria diferente aqui no Brasil, né? A Constituição brasileira, ela é a nossa lei suprema, tá? E se ela é a lei maior, como a gente chama, ela é que serve de parâmetro para todas as outras normativas. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma outra norma, nenhuma outra lei que seja criada no país, ela pode ir de encontro ao que está posto na Constituição Federal, tá? Ela pode ampliar aquilo que está na Constituição, né? Ser mais restritiva, mas ela não pode ir contra, tá? Então, a Constituição, ela está no topo do ordenamento jurídico. Então, lá em cima de todas as leis, lá a gente falou um pouco sobre a hierarquia das leis, né? Está a Constituição. Nossa Constituição, né? Ela foi promulgada, a nossa Constituição vigente, né? Em 5 de outubro de 1988. E para se fazer essa Constituição, né, foi formada uma Assembleia Constituinte, que a gente chama Assembleia Nacional Constituinte, que são os deputados federais e senadores, né, ou seja, o poder legislativo, aquele que legisla, que cria as leis, né, se reuniu e criou esse conjunto de leis que a gente hoje conhece como Constituição, tá? E essa Constituição, gente, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, justamente por conta do período em que ela foi feita, né? Ela foi concebida justamente nesse processo de redemocratização, logo após o encerramento, o fim do período, né, de ditadura militar no Brasil. Então,
Já no finalzinho da ditadura, no período de abertura política, começou a se constituir esses deputados que iam participar da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, por ser, né, nesse período de retorno à democracia, digamos assim, né, ela foi chamada Constituição Cidadã. A gente tem aí alguns deputados constituintes que são muito famosos, né? Talvez um dos mais importantes deputados constituintes que a gente teve foi Ulisses Guimarães. Temos também o ex-presidente Lula, foi um deputado constituinte, o ex-presidente Michel Temer também, ele foi constituinte, e várias outras pessoas que a gente tem aí, tá? E aí é importante a gente dizer que a nossa Constituição, né, por ser bem novinha, a gente tem países aí que tem Constituição com 100, 150 anos, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas a nossa Constituição, ela é bem jovem, tá? De 1988, tem aí apenas 32 anos, né? Então é uma Constituição bem jovem. E ela é considerada uma das mais avançadas do mundo no que fala, né, dos direitos e garantias fundamentais, né? Aqueles que não podem ser mexidos, tá? Então, segundo alguns especialistas, né, essa Constituição ela trouxe muitos avanços no reconhecimento dos direitos individuais e sociais das mulheres, coisas que a gente não vê em outras constituições. Também traz diversas contribuições na questão dos direitos indígenas, né? E a proteção do meio ambiente também é um avanço. Em muitas outras constituições, o meio ambiente nem é citado. Na nossa Constituição, a gente tem um capítulo todo dedicado ao meio ambiente, né? E aí, a inserção do meio ambiente em diversos momentos, né, ao longo da Constituição, tá? E aí a gente destaca o artigo 225, né? Esse artigo 225, ele especifica e traz para conhecimento público todos os termos para a tutela do meio ambiente, né? A tutela é o cuidado com o meio ambiente, né? Quem é que é responsável pelo meio ambiente, tá? E aí, né, conhecendo quem são os responsáveis, né, pela tutela, é possível garantir aí a preservação e o bem-estar de todos os seres vivos, tá? Então, como eu tinha falado antes, né, a gente tem esse capítulo, que é o capítulo 6, todo voltado para o meio ambiente, mas em vários outros artigos, o meio ambiente é reconhecido como sendo de vital importância para a nossa sociedade, né? Em diversas situações, tanto pela questão da preservação de valores que não podem ser mensurados economicamente, ou até mesmo porque a defesa do meio ambiente é um princípio constitucional que fundamenta a atividade econômica. Lembra lá do que é princípio, né? O princípio, a gente viu princípios do direito ambiental, o princípio é o que motiva, é a base, é o porquê de se fazer aquilo. Então, por que preservar o meio ambiente? Porque o meio ambiente, ele é base da atividade econômica, é o meio ambiente de onde se retira os insumos, a matéria-prima para produzir, para a indústria girar, e também é o meio ambiente que recebe de volta, né, os resíduos provenientes dessa atividade econômica, tá? Então, a gente tem aí a questão do meio ambiente também, a defesa do meio ambiente ser um princípio. E aí, a gente vai trazer algumas coisas, né, e vamos tentar lembrar e associar aí aos princípios que a gente viu, né? Então, aí, onde é que o meio ambiente ele aparece em destaque, né? No título 8, que fala da ordem social, no capítulo 6, que é específico do meio ambiente. E aí o artigo 225, no seu caput, ou seja, no seu texto principal, ele traz aí uma das frases que eu acho mais bonitas, né? Esses anos todos aí na parte de meio ambiente, de legislação ambiental, então, para mim, esse é um artigo que realmente me toca o coração, digamos assim, que me emociona, tá? Então, o que é que a gente tem no artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, gente, se vocês forem olhar aí, vocês podem identificar diversos princípios do direito ambiental, né? O acesso equitativo, né? O acesso à sadia qualidade de vida, o princípio da sadia qualidade de vida, o princípio da intervenção, da obrigatoriedade da intervenção estatal, tá? O princípio do desenvolvimento sustentável. Então, só nesse artigo ele traz aí basicamente todo o contexto, né, onde o direito ambiental ele vai se embasar, tá? Então, a base do direito ambiental, né, o princípio, todos os princípios do direito ambiental praticamente se encontram postos aí nesse artigo. E aí, quando a gente fala todos, né, tem direito, aí a gente tem que pressupor, né, a ideia de acesso universal e acesso equitativo, né? Então, todos têm direito da mesma forma, não tem um que tenha mais direito do que o outro, tá? Que ele seja equilibrado, bem de uso comum. Se ele é de uso comum, ele é de uso da comunidade. Então, de novo, não tem uma pessoa que tenha mais direito de usar do que outra. Ele é de uso comum. Se ele é de uso comum, ele não pertence a ninguém. Então, o meio ambiente ele é um bem público, tá? E esse dever de defender e preservar, ele cabe a quem? Ao poder público, que é o governo, né, nas suas diversas esferas, nas suas diversas atuações, tá? Que a gente vai ver um pouquinho. E a coletividade, ou seja, a sociedade. Nós somos corresponsáveis, juntamente com o poder público, pela defesa do meio ambiente. Então, nenhum dos dois, nem o poder público, nem a coletividade, ela pode se isentar da sua obrigação. É uma obrigação constitucional, tá? E, de novo, se a Constituição é a lei mais importante do país, quando você infringe a lei mais importante do país, você está sujeito às penalidades, né? E aí eu trago um caso, não sei se vocês se recordam, quando houve um derramamento não, apareceram manchas de óleo nas praias, né, do litoral do Nordeste. E começaram a aparecer essas manchas de óleo, que ninguém sabia de onde vinha, e o Estado, quando eu digo Estado, o poder público, não tomou nenhuma providência, né, nos primeiros 40 dias. Os governos dos estados começaram a se manifestar depois de 40 dias que já estavam aparecendo as manchas de óleo no litoral. Ou seja, nos primeiros 40 dias, só quem fez alguma coisa foi a sociedade, que começou a ir para a praia. Quando viram que as pessoas estavam indo lá na praia tirar as manchas, foi que o Estado começou a se posicionar. Mas até então, né, a gente tem aí o Estado omisso, né? Então, isso, lembrando, é uma opinião pessoal, interpretando a questão jurídica. Se o Estado ele se omite e imposto, não é se ele quiser não, é imposto, é obrigação do Estado, tá? É defender e preservar o meio ambiente. Se ele se omite nesse momento, nesses 40 dias aí iniciais, ele está descumprindo, né, com a Constituição, tá? Então, essas pessoas elas precisam ser responsabilizadas também. E aí, né, dentro do artigo 225, que fala desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente traz as formas como, né, esse direito ele vai ser efetivo. E aí temos as incumbências do poder público. O que é que o poder público precisa fazer para assegurar a efetividade desse direito? Então, temos aí os incisos de 1 a 7, de 1 a 7, tá? Inciso de 1 até 7, que traz aí as incumbências do poder público nesse momento, tá? Então, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, manejo ecológico de espécies e ecossistemas, né? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Vou dar um exemplo. Tem um programa que passa no Discovery, quem tiver a oportunidade de assistir,
aeroporto área restrita. De vez em quando chegam turistas, né, tanto aqui quanto em outros países, mas essa área restrita ele fala especificamente dos aeroportos brasileiros, né, de Guarulhos e do Galeão, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais aeroportos internacionais. Então, de vez em quando chega turista com algum tipo de alimento que não foi processado pela indústria. Aí chega e é barrado lá. Trouxe queijo curado que trouxeram da Europa, né? Só que é um queijo que não passou por um processo industrial. Aí a fiscalização, né, a vigilância sanitária vai lá e apreende aquele queijo. O pessoal fica tudo chateado. Por que apreendeu aquele queijo? Porque aquele queijo ele pode conter, né, algum micro-organismo, alguma bactéria, algum fungo que não existe no nosso país, tá? E de repente aquele fungo sendo introduzido, aquela bactéria sendo introduzida no nosso país, a gente não tem defesas, tá certo? Não necessariamente as pessoas, mas as culturas, né? As criações de gado. Então, carne, né? Não pode trazer carne de outros países por conta que pode haver espalhamento de alguma doença, né? Para o nosso rebanho. Um dia desses apareceu um jovem que tinha ido fazer uma coleta de solo que ele está estudando, ele faz uma pós-graduação aqui no Brasil e a área de estudo dele é na África. E ele trouxe um monte de solo lá da África, né? Ele pode fazer isso? Pode, porque ele é uma entidade, participa de uma entidade dedicada à pesquisa, mas ele precisa de autorização especial, tá? De Adagro, IBAMA, Vigilância Sanitária, vai depender do que for o teu material de estudo, tá certo? Então, precisa de autorização. Aí ele chegou com o material sem autorização, não tinha nada da universidade dizendo que aquilo ali era parte de uma pesquisa. Foi o que aconteceu? Perdeu o material, tá? Outra coisa em relação à questão do patrimônio genético do país. Patrimônio é meu, né? É nosso. Então, o patrimônio genético do Brasil é do Brasil. Eu não posso dar para outra pessoa. Aí, outro dia, também nesse programa, no mesmo programa, tá, minha gente? Aeroporto área restrita. Estou fazendo propaganda do Discovery. Uma moça estava também estudante, né? E era parte da pesquisa dela, ela levando vários sapinhos, tinha uns 50 sapinhos, filhotinhos de irininho, que era para o estudo dela, tá? Que ela estava levando para a Europa. Quando passou pela fiscalização, ela não pôde levar o material, porque ela não tinha nenhum documento daquele material, né? Não tinha autorização para levar aquele material para fora do país. Ah, professora, mas era só um sapinho, um girino, o que é que tem, né? Tem que, digamos que aqueles girinos, aquele sapinho lá, ele tenha algum ativo, né? Ele tem alguma substância, produz alguma substância, alguma toxina no organismo dele, e que nessa toxina esteja aí, seja um insumo para se produzir um medicamento que vai curar o câncer. E aí? O que vai acontecer? O país lá que recebeu, onde foi feita a pesquisa, ele simplesmente toma posse daquele material, tá? Ele é que fica com a patente, tá certo? Por isso que não pode ser retirado sem autorização. Isso é tráfico de material genético. Você não pode ir, vou ali na Colômbia, vou levar umas mudinhas de planta. Não pode. Porque a mudinha de planta que você está levando, ela pode estar levando aí material genético que seja patrimônio do país. E também não pode trazer, porque você pode trazer uma mudinha de planta, né, que vai trazer aí com ela algumas pragas que pode colocar a perder a nossa cultura, que não está imune àquele tipo de praga. Então, só para a gente entender essa questão do patrimônio genético, que às vezes as pessoas acham que é besteira, né? Também cabe ao poder público definir em todas as unidades da federação, né, em todos os estados, espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos. Tá. Essa definição de espaços territoriais, ela normalmente se dá ou a partir da criação de unidades de conservação, né, que é uma legislação que fala sobre essa criação de unidades de conservação,
Ou as áreas protegidas podem ainda ser patrimônio histórico, sítio arqueológico, áreas indígenas, áreas quilombolas. Todas essas áreas também são espaços territoriais protegidos, né? E todos os espaços territoriais protegidos, seja ou unidade de conservação ou essas outras áreas indígenas, quilombola, qualquer uma que seja, elas são definidas por lei. Então, qualquer coisa que se vá fazer nessas áreas que foram protegidas, ela precisa, né, ter autorização legal, porque sua alteração só é permitida através da lei, tá? Porque existe uma lei que cria esse espaço. Então, para mudar, também tem que ser a lei, tá certo? E é proibida, né, qualquer uso que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Como assim, né? Integridade dos atributos. Essa área foi protegida por quê? O que foi que justificou a proteção dessa área? Foi a presença de comunidades tradicionais indígenas, né? Foi isso que justificou a proteção. Então, qualquer uso que comprometa a integridade da comunidade tradicional indígena, ele é proibido. Então, não pode ter agricultura, não pode ter pecuária, né? Agricultura em larga escala, tá? Agricultura comercial, né? Só pode ter aquelas atividades da própria comunidade, tá certo? A gente tem ainda, né, como incumbência do poder público, exigir na forma da lei, quando se for o caso, né, uma obra ou atividade, empreendimento que seja causador de degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, ou seja, quais são os possíveis impactos que podem, né, acontecer naquela área quando da instalação daquele empreendimento, ao qual se dará publicidade. Então, a gente tem aqui, né, tanto o princípio da prevenção, né, e precaução, quanto o princípio da informação, da publicidade, tá certo? Aplicados aí. Também cabe ao poder público controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Então, o poder público ele deve legislar, né, deve criar normas para a produção e comercialização dessas substâncias que geram risco, como, por exemplo, agrotóxicos. Então, comercialização de agrotóxico, existe todo um regulamento, né? Você não pode chegar e comprar um agrotóxico, ele tem que ter receita, né, de um agrônomo, tá? Então, existe todo um controle que deve ser feito pelo poder público através da lei. Também incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Isso aqui está posto também na Política Nacional de Educação Ambiental, né? Ela reforça esse inciso aí da Constituição Federal. Lembrando que não precisa, professor, tem que ter uma disciplina de educação ambiental em todos os níveis? Não. Ela tem que estar inserida, né? A educação ambiental, ela vai estar inserida de forma transversal, permeando todas as etapas do currículo, desde os menininhos pequenininhos lá do jardim até os níveis superiores, tá? Também cabe ao poder público proteger a fauna e a flora, né? Proibidas aí as práticas que coloquem em risco a função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou que submetam os animais à crueldade. Então, essas práticas, elas são proibidas, né? Isso, e é aí a obrigação do Estado proteger a fauna e a flora. Aí traz ainda, dentro do artigo 225, no parágrafo 2º, a questão de recursos minerais. Então, recursos minerais, a gente vê tudo que for mineração, gesso, extração de areia, por exemplo, né, de brita, ferro e outros minérios que são explorados no Brasil. Vocês sabem que a mineração ela é uma das atividades que mais causa dano ambiental, né? Lembra lá de Serra Pelada, que é aquele vazio, aquela coisa toda devastada, tá? Então, aquele que explora recursos minerais, ele fica obrigado a recuperar o meio ambiente que foi degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Então, é o Estado que vai dizer qual é a solução que ele precisa, né,
apresentar para recuperar esse meio ambiente que foi degradado, tá? As condutas e atividades que são consideradas lesivas ao meio ambiente, ou seja, que causam danos ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, aqui a gente já tem um princípio, né, do poluidor-pagador aplicado, tá? E o princípio da reparação. Aí, quando se fala o infrator ser pessoa física ou jurídica, o infrator pode ser uma pessoa ou pode ser uma empresa, uma organização, tá? E não impede que dentro de uma empresa ela responda tanto como pessoa jurídica como pessoa física. É o caso, por exemplo, do rompimento das barragens da Vale, né, de Mariana e aquela outra que houve mais recente, tá? Então, no rompimento das barragens, a empresa ela está respondendo juridicamente, né, como pessoa jurídica, ela está respondendo administrativamente, no caso, tá? E existem pessoas da empresa, funcionários da empresa, as pessoas que assinaram o laudo, o próprio presidente, que ele está respondendo enquanto pessoa física. E enquanto pessoa física, ele responde tanto penal quanto administrativamente. Processos administrativos, normalmente, eles incorrem em uma multa, não é isso? Enquanto que processos penais, eles incorrem aí em penalidades que podem ser desde a prisão, cumprimento de atividades voluntárias, tá? E a pessoa pode, inclusive, ser presa, né? Numa sanção penal, tá certo? No parágrafo 4º, ele traz que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira são patrimônio nacional, tá? Então, ele traz aí, né, a Constituição, traz aí esses biomas, né, floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e zona costeira, como prioritários de proteção, tá? Então, seu uso deve ser dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. E aqui a gente faz uma observação, né? A Caatinga, tá? A Caatinga, ele não está incluído aqui, nem a Caatinga, nem o Cerrado, nem os Campos do Sul, que são considerados biomas, digamos assim, menos nobres, com menor diversidade. Então, eles não foram incluídos aí dentro desse artigo, que a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que não existe bioma menos nobre com menos diversidade. Todos têm as suas características e todas elas são relevantes dentro, né, do contexto ecológico, tá? Mas aí fica o registro, a Caatinga ela não faz parte, né, desses biomas prioritários aí, tá? E aí, no seu parágrafo 5º, a gente traz: são indisponíveis as terras devolutas ou aquelas que foram arrecadadas pelos estados necessárias para a proteção dos ecossistemas naturais. Ou seja, essas terras elas não podem ser utilizadas. Se elas são necessárias para a proteção de ecossistemas, elas não podem ter outro uso. Parágrafo 6º, traz aí a questão das usinas nucleares, né? Ou qualquer outra atividade que opere com reator nuclear. Só quem legisla sobre energia nuclear é o governo federal, tá? Então, legislação energia nuclear, toda ela é governo federal. Então, por exemplo, a usina nuclear que estão querendo instalar aqui em Itacuruba, né? O processo de licenciamento dessa usina, ele se dá a nível federal, é o IBAMA que é responsável pelo licenciamento desse empreendimento de usina nuclear, porque o IBAMA é o órgão federal, tá? Que responde por isso, tá certo? E a gente tem também a parte, né? Lembra lá do inciso 7, que fala de submeter os animais à crueldade? A gente tem aí que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais,
desde que sejam manifestações culturais, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 215. E essas manifestações, elas precisam ser registradas, né, como um bem imaterial, que é integrante do patrimônio cultural brasileiro. E aí é o caso da vaquejada. Se vocês lembrarem, há alguns anos atrás houve uma série de polêmicas, né, a respeito das vaquejadas. O pessoal, que vaquejada é um esporte, que não sei o quê, que não pode proibir a vaquejada, que proíbe, que não proíbe. Inicialmente, pela lei, a vaquejada é considerado que ela submete os animais a maus tratos. Porém, identificou-se que é considerada, né, ela foi legalmente instituída como um bem imaterial, tá? Como integrante do patrimônio cultural. Então, por isso, ela passou a ser permitida, legalizada, tá certo? Que houve aí uma tentativa de se proibir as vaquejadas, mas aí, por conta de todos os protestos que teve, conseguiu se incluir como ela sendo um patrimônio cultural brasileiro e ser permitido a prática da vaquejada. Ok, gente? Só uma curiosidade, né? Eu falei ali em terras devolutas. Terras devolutas são aquelas terras que são públicas, né? Que não tem nenhum uso, nunca pertenceu a ninguém, né? Nunca integrou o patrimônio de um particular, tá? Mesmo que esteja uma ocupação irregular, mas não é dele. Então, é uma terra que é do Estado. Então, essa terra ela pode ser usada para a proteção dos ecossistemas. E em relação à energia nuclear, né? Os principais órgãos responsáveis pelo exercício do monopólio, né, da energia nuclear é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, as indústrias nucleares do Brasil, que é a INB, e a Eletronuclear. Todos esses são órgãos públicos, tá? INB, Eletronuclear e CENEM são órgãos públicos, ok? Então, tá aí posto, né, o meio ambiente dentro da Constituição Federal.